Fala galera, como é que vocês estão? Prof. Flávia aqui para mais uma aula do nosso projeto Trends Química Enem, um projeto no qual em cada semana eu trago uma tendência sobre algum assunto de química no Enem. Algum assunto diferente, como é que esse assunto cai na prova, se esse assunto é muito recorrente ou pouco recorrente, se ele te faz pontuar mais porque cai em questões fáceis, ou se ele é um assunto que cai mais em questões difíceis, que são aquelas que você vai deixar para resolver por último, porque importam menos para a sua nota final, segundo a TRI. E na aula dessa semana, a gente vai falar sobre os tensoativos, são, um grupo de compostos orgânicos. Então, portanto, estamos dentro da química orgânica, que é a área da química que mais aparece na prova, e os tensoativos são um grupo específico de compostos orgânicos que vão ter aí um comportamento diferenciado, vão ter aí aplicações bem específicas, e a gente precisa entender como que é a estrutura desses tensoativos e para que eles são usados. E é isso que a gente vai aprender nessa aula, lembrando que é um assunto que cai em questões de médias, Questões médias, nem tão fáceis, nem tão difíceis. Então, elas ficam aí em questões intermediárias, que também são muito importantes, principalmente para você que quer aí aprovar em um curso bastante concorrido. Então, bora para a aula. Nessa aula, vamos falar, então, sobre a tendência com que o assunto tensoativos tem, Então, de cair nas questões de química do Enem. Então, primeiro, vamos entender o que é um tensoativo, Um tensoativo, gente, também pode ser chamado de surfactante, dispersante, detergente, certo? E eles estão presentes no nosso dia a dia em sabões, sabonetes, detergentes, shampoos, condicionadores, cosméticos e assim por diante. Uma infinidade de produtos de limpeza e cosméticos de higiene. Essas substâncias estão presentes e elas têm uma estrutura muito específica, são moléculas que não são nem polares, nem apolares, elas são as duas coisas. E é por isso que a gente chama essas substâncias de substâncias anfifílicas, certo? São substâncias anfifílicas, inclusive o Enem utiliza esse termo, que significa uma molécula que tem tanto uma região apolar quanto uma região polar bem definidas. Essa é a estrutura mais comum de um tensoativo, certo? A região apolar é uma região de cadeia carbônica. Então, a gente pode ter uma cadeia carbônica linear, como essa estrutura desenhada aqui, que é uma cadeia que não tem ramificações, mas o tensoativo ele pode sim ter uma cadeia ramificada, ele pode ter partes cíclicas, ele pode ter insaturações, que é quando, por exemplo, a gente tem aqui uma dupla ligação, uma tripla ligação. Então, desde que o tensoativo tem uma cadeia carbônica que, em geral, isso não é uma regra, Mas, em geral, tem mais de 10 carbonos aí a gente já pode considerar essa molécula um tensoativo. Já a região polar desse nosso tensoativo, ela pode ser, existir de 4 formas diferentes. Uma região sem carga, em que a gente só tem uma região polar, e geralmente quando essa região é sem carga, o grupo que tem ali é o grupo ácido carboxílico, que a gente desenha desta forma aqui, C-O e um OH na ponta. Então, o OH é uma região de bastante polaridade na química orgânica, mas o mais comum é que o tensoativo tenha uma carga. Pode ser uma carga positiva, e aí a gente vai chamar de tensoativo catiônico, pode ser uma carga negativa, aí a gente vai dizer que é um tensoativo aniônico, como é o caso deste representado na figura. Como vocês podem ver aqui, a gente tem uma carga negativa, portanto, essa estrutura que caiu aí no Enem de 2016 é de um tensoativo aniônico, ou ainda ele pode, na estrutura da molécula, ter tanto uma carga positiva quanto uma carga negativa, e a gente diz que que ele é um tensoativo anfótero, pouquíssimo comum. Destes 4, qual é o mais comum de cair no Enem? O aniônico, gente. Inclusive, aniônicos e catiônicos são os 2 mais comuns. Lembrando que algo muito importante, Se a gente está pensando em solubilidade em água deste composto, primeiro, ele vai solubilizar, porque ele tem uma região polar, Então, os iônicos, eles têm uma interação melhor com a água do que um tensoativo, por exemplo, que não tem carga, porque uma região iônica em um composto orgânico é uma região de alta polaridade. Lembrando que para que a gente usa tensoativos? Justamente para conseguir solubilizar substâncias polares em apolares e vice-versa,
justamente porque eles têm duas regiões aí, uma região polar e uma apolar. Então, por que você lava a sua frigideira usando um detergente quando frita um ovo, né? Porque se só passar água, o óleo não vai sair, porque o óleo é apolar e a água é polar. Portanto, a gente usa um detergente que tem uma estrutura muito semelhante a essa e vai conseguir solubilizar o óleo, que é apolar, na água, que é polar. Então, em relação aos tensoativos, como eu expliquei para vocês, a gente tem 4 classificações, basicamente. Em geral, a gente vai classificar eles pela região polar. A gente pode classificar eles pela região apolar também, tá? Inclusive, olha aqui, ó, tem aqui nesse site, que é da revista Química Nova Interativa, uma revista da Sociedade Brasileira de Química. Nesse link aqui, vocês vão encontrar tudo que vocês precisam saber sobre tensoativos. E uma das formas de a gente classificar eles é a partir da carga que eles têm. Então, né, se a gente tem um tensoativo positivo, vem lá da ideia de cátion, né? Ele vai ser catiônico. Então, um tensoativo que tem uma carga negativa vai ser aniônico, aquele que tem a carga positiva e negativa, ambas as cargas na mesma molécula, é o anfótero, e a gente pode chamar aquele que não tem carga de sem carga ou não iônico. Lembrando que se for um tensoativo que tem carga, esta carga, seja ela positiva ou negativa, ela vai vir desenhada. Como é o caso destas duas substâncias. Então, vejam só, galera, isso aqui já caiu várias vezes no Enem. Tensoativos biodegradáveis. Então, é muito importante que a gente sempre opte por tensoativos que sejam biodegradáveis, porque senão eles são jogados lá no meio ambiente e eles vão estar contaminando, eles são um tipo de poluente e vão ficar aí por milhares de anos na natureza. Então, o ideal é que eles sejam biodegradáveis. E uma das formas da gente diferenciar eles é pela cadeia carbônica, ou seja, pela região apolar. Então, os não biodegradáveis, em geral, eles são tensoativos que têm diversos carbonos terciários. Um carbono terciário é um carbono que está ligado a 3 outros carbonos. Então, vejam aqui, da letra A é um tensoativo não biodegradável. Por quê? Porque ele tem vários carbonos terciários. Ó, vejam, esse carbono aqui é um carbono terciário, porque ele está ligado nesses outros 3 carbonos em amarelo, certo? Inclusive, esse amarelinho aqui também é um carbono terciário, porque ele está ligado tanto no laranja quanto nesses 2 outros. E agora eu vou assinalar os outros carbonos terciários que nós temos aqui, ó. Esse é terciário, esse é terciário, esse é terciário, esse é terciário, mesmo sendo insaturado, ele tendo a dupla ligação, ele ainda, né, tá ligado nesse de laranja da esquerda, nesse outro e nesse outro, ó. Também é um carbono terciário. Então, gente, esses aqui, ó, que eu estou circulando, são os carbonos terciários desta molécula. Tá vendo que são vários, certo? E por conta disso, por ter carbonos terciários, essas moléculas também vão ter uma cadeia, a região apolar, então vai ser de uma cadeia carbônica ramificada. Então, isso já caiu no Enem e, em geral, é a característica mais importante aí de um tensoativo não biodegradável. Lembrando que essa região da cadeia carbônica é a região apolar do tensoativo, certo? Enquanto esta região aqui é a região polar, e vejam que esse é um tensoativo não iônico, ele não tem nenhuma carga, certo? E aí, os biodegradáveis, que são os ambientalmente, né, melhores, os mais ecologicamente corretos, em geral, eles têm uma cadeia linear, que a gente pode chamar também de cadeia normal, que é o que a gente está representando aqui na letra B. Então, vejam que a região polar deste tensoativo é essa, e aqui muito cuidado, olha só, gente. Tá vendo que tem uma carga positiva e uma carga negativa? Na verdade, né, esse é um tensoativo aniônico. A gente só tem que considerar que a carga, né, que vai determinar se é aniônico ou catiônico, é a carga que está ligada na estrutura. Este sódio aqui, galera, ele é o que a gente chama de contraíon. Quando esse tensoativo cai, né, no meio aquoso, esse sódio se desprende da estrutura do tensoativo. A gente chama ele de contraíon, certo? Então, ele não faz parte exatamente da estrutura do tensoativo. Portanto, esse tensoativo, por ele ter a carga negativa aqui, ele é um tensoativo aniônico, certo? E essa, em verde, é a região polar do nosso tensoativo. Enquanto, né, essa região aqui, que vocês estão vendo que é uma cadeia carbônica que não tem ramificações, né? A gente tem aqui também
ciclo aromático, é uma cadeia mais linear, ela não tem ramificações, e, portanto, este da letra B é o tensoativo biodegradável. Os dois já apareceram em provas do Enem. E como que isso cai no Enem? Vejam, tá falando aqui, né, sobre o descarte de detergentes, que são um tipo de tensoativo, e que eles vão causar aí a poluição, quando eles forem despejados ali pelo esgoto doméstico e assim por diante, que a ideia é que esse tensoativo, né, ele é não biodegradável, este que está desenhado na estrutura aqui. Vejam que, de novo, é um tensoativo aniônico, ó. A gente tem a carga negativa aqui na estrutura do tensoativo, portanto, ele é um tensoativo aniônico, tá? E essa é a região polar deste tensoativo, região polar, enquanto a cadeia carbônica ali é a região apolar. Vejam que, olha só, ele tem aqui uma cadeia ramificada, é isso que a questão está falando. E, portanto, por conta dessas ramificações, vocês estão vendo, ó, que aqui a gente poderia considerar que a cadeia carbônica, e tudo isso aqui são ramificações. Esse aqui também tem vários carbonos terciários, certo? E aí, por conta dessas ramificações, é que esse tensoativo se torna não biodegradável. E aí está perguntando, qual é a modificação química na estrutura desse tensoativo para tornar ele biodegradável? Bom, transformar essa cadeia carbônica ramificada em uma cadeia carbônica linear, ou, né, como a gente chama também, uma cadeia carbônica normal. Então, a resposta aqui é a letra E. Vejam que é de um Enem bem recente aí, né? 2023. Espero que essa aula ajude vocês a ir melhor em Química no Enem, para aumentar a nota de natureza de vocês. Não esqueçam de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, isso ajuda demais a gente a continuar produzindo conteúdo de qualidade gratuito aqui no YouTube. E até a próxima!